boa noite. Minha intuição de fazer esse vídeo é para falar sobre a TAG. Todo mundo sabe que é um transtorno de ansiedade generalizada. Eu até anotei, mas eu acho que fica muito artificial às vezes olhando o papel, mas se eu me esquecer de algum detalhe, eu vou pegar o papel com certeza para poder expressar melhor. Eu queria dizer que esse transtorno, ele, como vocês já sabem aí nas pesquisas, né, atinge milhões de pessoas. Só que quem passa por ele, às vezes nem sabe o que está passando. Você às vezes está em crise e não sabe o que é. E outra coisa, você se sente sozinho. E outra coisa, você se torna chato. Porque uma pessoa com tanto sintoma, como os parentes vão suportar ficar perto de uma pessoa com tanto sintoma, tão sintomática, né, como os médicos dizem. Você às vezes vai fazer exames e a gente nunca sabe se é bom ou ruim quando os exames não mostram. Porque às vezes quando mostra, você toma um remédio, dependendo do que for o diagnóstico, você sara logo e diz, ai, graças a Deus, tomei o remédio, fiquei boa. E quando você fica pra lá e pra cá, sem uma solução, fazendo exame, repetindo exame, o médico mandando fazer outro exame, vai para um médico, vai para outro, vai para o neuro, não, vai para o psicólogo, não, vai para o clínico geral, e você fica igual uma peteca, né? Mas o médico está fazendo a função dele, né? Apesar de que no SUS você não vai ter tantos médicos à sua disposição, mas para você correr atrás da sua saúde, você vai fazer o seu máximo. Agora, nesse momento, eu quero falar sobre alguns sintomas, até porque eu não sou da área médica para poder especificar corretamente, mas vou tentar ser bem objetiva. Às vezes você tem uma dor de cabeça constante, ou então ela vem uma vez ou outra, mas ela tira a sua paz, tira a sua concentração. Se você estuda, você vai ter dificuldade de estudar. Se você trabalha, você vai ter dificuldade no seu trabalho, né? Às vezes você sente fisgada na coluna e vai lá, faz um exame, um raio-x e descobre que não tem nada na coluna, sente dor de cabeça, faz a tomografia e não aparece nada, sente dor no ouvido, vai lá no médico e nada também. E essas dores vão se espalhando pelo seu corpo, de tal maneira que tem momentos que algumas pessoas falam que sente calafrio, mão gelada, dor de cabeça e 1001 sintomas. Eu já tive sintomas que eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu já fiquei cega 2 vezes momentaneamente, que eu estava tendo um ataque de pânico. Porque a TAG, se você não sabe, ela é amiga do pânico. Então é uma situação difícil quando você passa pelos piores sintomas que a TAG pode colocar em você. Dando continuação aqui, eu tive que dar uma parada, o pior sintoma, um dos piores, né, sintoma que eu tive foi esse que eu falei, né, da cegueira momentânea. E o que? Fora as dores pelo corpo todo, mal-estar, você parece que você tá morrendo, entendeu? Os médicos explicam que a TAG, ela aparece de tal forma que o sistema nervoso da gente, ele tem uma parte que, não falando cientificamente, que se chama parasimpático e o simpático. Só que o simpático, ele não é como o ser humano, que a gente pensa que é a coisa legal. O simpático, ele é justamente a parte do sistema nervoso que ele vai causar vários efeitos no seu corpo, que ele é a parte que entra na defensiva. Só que ele está o tempo todo em defensiva, como se você estivesse fugindo de algo ou querendo se defender de algo. Quando você tem uma descarga de adrenalina, justamente por causa dessa parte do sistema nervoso simpático, que não é simpático pra gente, o que acontece? O seu corpo começa a ter, vamos dizer, como se ele fosse um vulcão entrando em erupção, entendeu? Você já pensou a situação? Como é que fica? As dores que se distribuem ou ela fica localizada. Algumas pessoas dizem que tem forte dor de cabeça, dor na perna, e faz exame, vai no angiologista, não consegue identificar por que está com aquela dor na perna. E um dos piores sintomas que a TAG
pode causar numa pessoa que vai desestabilizar você na sua vida, vai ser o quê? Quando ela começar a mexer com seus batimentos cardíacos. Porque algumas pessoas se queixam, eu tenho muita taquicardia, e essas pessoas entram em pânico. Até porque, como eu falei, eu vou explicar isso no outro vídeo, a TAG, a ansiedade generalizada, ela tem esse problema de andar com pânico. Porque se você tem sintomas, você fica nervoso, você não consegue resolver e rapidamente você vai disparar o gatilho do pânico, né? Então, por esse problema do sistema nervoso, essa parte aí que seria a simpática, que não é, ela está acelerada no seu corpo, descarregando uma grande quantidade de adrenalina, isso daí prejudica muito você, diminui a sua qualidade de vida. Por quê? Porque se você começa a sentir seu coração acelerar, sem você estar em uma expectativa, na esperança de alguém chegar, ou porque você está numa entrevista de um emprego, ou por causa de algo, você entende. Mas quando é sem motivo, que você de repente está sentado e seu coração dispara. Você está andando lentamente e seu coração dispara. Ou você está conversando com uma pessoa que não te causa nenhuma emoção, está conversando com aquela pessoa e seu coração dispara. Eu acho assim, é uma sensação muito triste, entendeu? Você passar por isso e de repente você começa a falar com seus familiares e às vezes as pessoas te tiram até como uma pessoa perturbada. Ah, porque você diz que está passando mal toda hora, mas quando você vai no médico você não tem nada. É uma situação chata, mas eu quero dizer para vocês que tem tratamento sim, tem esperança sim, tem vários tratamentos, cada um é de um modo, existe uma demanda muito grande de medicamentos. Eu queria dizer que eu passei pela minha experiência horrível com a TAG a primeira vez, isso há 22 anos atrás, foi durante a minha gravidez. E durante um casamento conturbado, que eu não quero entrar em detalhes pessoais aqui, entendeu? E isso daí ocasionou o quê? Traumas. Ela tem esse gatilho, entendeu? Do trauma. Quem sofre da ansiedade, desse problema da ansiedade generalizada, desse transtorno, sabe que tem um gatilho, ou às vezes você nem sabe que você passou por um trauma e ficou aquela coisa guardada ali na sua gavetinha. Os médicos falam que o nosso cérebro, se fosse explicasse de uma maneira leiga, né, ele teria milhões de gavetinhas. E essa gaveta do mal, que armazena tanta informação ruim, ela fica tão pesada que tem hora que ela abre sozinha, que é o momento às vezes que você está até conversando, assim, não está nem pensando nos problemas passados, mas de repente você sente uma pontada no peito, aí você acha até que está acontecendo algo. Passou uma moto aí, desculpa o barulho. Mas não está acontecendo nada, simplesmente a sua adrenalina foi a 1000, entendeu? O seu sistema nervoso simpático disparou isso aí, porque aquela gavetinha, falando uma linguagem comum, se abriu, e ela se abre sozinha, não precisa você pedir para ela se abrir, e aquele trauma que está guardadinho ali no seu cérebro, que você nem imagina que você talvez tenha esse trauma, disparou essa imensa descarga de adrenalina no seu corpo, que é a hora que o coração dispara, e entre outros efeitos. Um dos efeitos muito desagradáveis da TAG é o que? É a arritmia. É o pior problema que você pode ter com a TAG. Porque a arritmia, ela tira a sua paz. A partir do momento que você tem uma dor no pé, você faz massagem, toma uma dipirona, qualquer um remédio que for para dor, e você tenta controlar. E quando você sente esse efeito no seu coração, um órgão que você só sabe que só se faz massagem no caso de uma emergência médica, você não pode tocar para resolver, e quando as pessoas ao seu redor não entendem o que você está sentindo. A arritmia é um dos problemas mais sérios que a TAG pode mostrar para você e para o seu corpo. Eu acredito que quando o seu sistema nervoso já começa a mexer com o seu coração, porque ele já, entendeu, ele está precisando urgente de um acompanhamento médico, porque a sua adrenalina, ela não ficou só em certos locais, ela foi para um local mais focado, que é
o coração. Então você tem que ir no médico, fazer os exames, descartar se você tem alguma doença, se você tem algo, para você se sentir aliviado, que você só vai focar em tratar o quê? A ansiedade, né? Então esse vídeo aqui, eu não estou dando muito detalhe do que aconteceu comigo, do que está acontecendo, porque eu não quero que esse vídeo também fique muito longo. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você, se você está passando por esse transtorno, essa tristeza de estar aí com dor no peito, mal-estar, arritmias, extrasístole, coisas que só quem sente sabe quanto dói, quanto incomoda, conta comigo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, porque eu, como posso dizer para vocês, eu não sou uma pessoa que eu quero fazer aqui estrelismo, até porque não tenho curso de artista e não sou médica, não sou enfermeira. A única coisa que eu queria passar para vocês é a experiência de uma pessoa que sofre com esse transtorno dia a dia. Queria dizer que você não está sozinho. Queria dizer que quando você tiver com esses sintomas aí, você fizer um monte de exames e ver que não está aparecendo nada, não entre em pânico, entendeu? Acima de tudo, tenha fé. Não vim aqui trazer religião, apesar de eu ser do cristianismo, mas você tem que ter fé, você tem que ter algo para se apegar, entendeu? Sempre tem um amigo legal para a gente contar. Se você não tiver uma pessoa que você possa desabafar, pode entrar no grupo do meu Zap aí, que tem uma galera legal para conversar com você, para você desabafar e eu também comentar um pouco do meu dia a dia com você. Eu agora, por exemplo, depois de 22 anos, essa ansiedade voltou totalmente, voltou com tudo, voltou me deslacerando, mas Deus é fiel para me reconstruir um alicerce tão estragado pelo passado. Eu creio que Deus vai me reconstruir, entendeu? E eu creio que Deus também vai restabelecer vocês aí e vocês vão conseguir descobrir o medicamento certo, vai acertar e depois vai vir aqui dar o seu relato que conseguiu se tratar. O meu tratamento no passado, quando eu tive a minha primeira crise, ele durou 4 anos. Depois, eu mesmo fui fazendo o desmame, como se chama, né? Que é quando você vai diminuindo a dosagem do remédio até parar, porque eu vi que estava bem, estava dormindo bem, porque geralmente quem tem esse problema da ansiedade, a primeira coisa que a pessoa perde é o sono. E o sono, para o ser humano, ele é coisa preciosa, porque você tem necessidade de descansar o seu cérebro. Agora você vai me perguntar, nossa, mas isso tem cura? Tem sim. Conheço um monte de relatos de pessoas. Eu mesmo fiquei anos sem ter sintoma, anos e anos mesmo pensando assim, não vai voltar mais. Acredito até que a gente tem uma tendência a desenvolver essa ansiedade tão forte e anormal. Porque é anormal uma coisa que mexe com o seu batimento cardíaco, te causa dor de cabeça, te dá mal-estar e te desequilibra o seu dia. Não é normal, né? Mas só que eu conheci muitos relatos de pessoas que foram curadas definitiva e que falaram, nossa, já estou na idade adulta e graças a Deus isso não voltou mais. Estou na minha idade assim, mais idosa e não voltou. Então eu acredito sim que tem cura sim. Eu acho que a nossa dificuldade é achar muitas vezes um médico que tenha empatia com o paciente, prestar atenção na necessidade dele e passar o remédio certo. Depois eu vou fazer um vídeo esclarecendo mais um pouco sobre como ela age no nosso corpo, a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e vou explicar como começou o meu drama. Agora eu estou em fase de... Eu já fiz uma maior parte de exames agora, tudo bem, mas agora eu tenho que fazer um exame final, né, e depois eu falo aí para vocês qual é, que é para detalhar, porque... Agora que eu fiquei mais velha também, eu tô com mais idade, né? Então o corpo todo mais sensível, então eu fiquei muito mal mesmo, tive que correr atrás de fazer exames e agora eu vou fazer um último exame e depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu sei qual é o sintoma que mais incomoda, geralmente é a dor de cabeça constante, algumas pessoas têm tontura, né? E chega até a quase desmaiar, muitas pessoas não completam o desmaio, graças a Deus. Mas o pior sintoma da TAG é esse, que mexe com o coração. E se você estiver
também aqui se sentindo assim, uma situação parecida com a minha, se tivesse identificado, vocês podem ficar acompanhando o canal que eu vou postar sobre os exames e entrar no nosso grupo, que eu vou deixar o link aí para você conversar um pouco e não se sentir só e saber que você um dia vai ficar bom, entendeu? E talvez ela nem volte mais, porque o meu problema foi esse. Quando eu vi que ela não voltou mais, eu não procurei mais o médico, eu parei o tratamento e isso não era bom. Na verdade, eu devia ter feito a terapia, que eu não fiz, não liguei para fazer. Fiquei só usando a terapia de rua, que um dia até brinquei com o médico, que era desabafar com os amigos. Também nem todo mundo é amigo, né? Mas graças a Deus, na época eu tive ótimos amigos. E é isso. E queria pedir para você, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, pode comentar também, pra gente melhorar. E um forte abraço.